Aqui é o Sandro Rosa, Soldagem de Manutenção Experts. Sejam bem-vindos a mais a esse vídeo aí. E vamos conversar sobre um assunto que sempre vale a pena a gente reforçar, e sempre vem perguntas com relação a esse questionamento. Então, a gente vai falar um pouco sobre distorções e tensões residuais. Isso é um tendão de Aquiles na soldagem de manutenção. Então, o que significa tensão residual? Então, acho que a gente precisa começar primeiramente dizendo o seguinte: falou em soldagem, toda soldagem vai ocorrer o quê? Ciclo térmico. E esse ciclo térmico vai gerar o quê? Deformações. Ok? O que são esses ciclos térmicos? É o fato de você aquecer e resfriar o material. Você aquece com arco, e aí quando você apaga o arco ou distancia o arco da poça de fusão onde você estava soldando alguns segundos antes, o que ocorre ali? Ocorre a solidificação. Quando ocorre esse resfriamento para solidificar o material, ocorre essas microdeformações do material. Isso é muito interessante porque durante o aquecimento ocorre o quê? O metal, normalmente, ele se expande. E aí, durante o resfriamento, ele contrai o metal fundido. E aí gera nessa região, próximo da região da solda ali, um complexo campo de deformações no material e, consequentemente, gera o quê? Tensões residuais. A gente fala que tensão residual é nada mais do que as tensões internas que estão em equilíbrio. Está lá. Imagina, eu vou até usar um termo aqui que é bem interessante, que eu sempre falo isso nas minhas aulas, que eu gosto de utilizar umas coisas para o cara nunca mais se esquecer. Imagina, o que é tensão residual? Olha só, hein? Imagina você com gases na barriga, muitos gases, muito. Imagina quando você começa a ter aquelas dores intestinais devido a gases, ok? Acho que em algum momento alguém já passou por isso. Eu sei que o exemplo assim é meio esdrúxulo, mas ele é bem didático para você nunca mais esquecer. Então, você está com os gases. Então, se você não aliviar esses gases, o que vai acontecer? Você vai trincar, pode rasgar ou pode deformar você começar a sentir tanta dor, aí você começar a se contrair. Eu sei que vai passar, que você vai ter que buscar ajuda médica para poder aliviar isso daqui, ok? Sem problema algum. Mas se você não pudesse aliviar, o que vai acontecer? Essas tensões, esses gases dentro de você, pode romper sua barriga. Eu sei que é uma condição extrema, mas é o que acontece na soldagem. Então, essas tensões internas no material, se você não aliviar com o carregamento, com a solicitação do material, ou com o próprio peso do material, ela pode gerar o quê? Pode gerar uma trinca. E aí você ultrapassar o limite de escoamento do material e ocorre a deformação plástica. Ou ele fica deformado, que é a distorção, ou ele fica o quê? Ou ele fica, ou ele trinca. Ele não suporta o carregamento e a solda trinca. E aí, na ZTA, em alguma região ali, que acaba ficando mais fragilizada. Então, precisa se tomar muito cuidado com isso. E essas são as tensões residuais, que podem ser benéficas. Se utiliza muito essa tensão residual aí para aplicação. Não sei se você já ouviu falar de shot pin. Então, a pessoa faz o jato de granalha, que são esferas metálicas, ou de 4, ou você está usando mais metálica, você já tem o material, até para fazer limpeza, para fazer pintura. Quem trabalha aí na parte de soldagem, depois da pintura, faz um jateamento para limpar o material, para depois pintar. Então, ou a própria remoção de tintas também, que estava lá no material, você precisa limpar, você faz limpeza com a granalha. E aí essa granalha gera tensões compressivas no material. Essa até que é boa para inicialização de trincas, ela é excelente. Ela é muito utilizada em molas, a gente aplica para poder retardar o desenvolvimento da trinca, ok? Então, você pode fazer isso aí. Então, essa é uma possibilidade. Só que atrativa, que é perigosa, que ela pode somar com o carregamento do material. Então, o que a gente faz normalmente? Então, essas distorções e tensões visuais são fenômenos inerentes à soldagem. Soldou vai gerar isso. Não tem como. Soldou vai gerar tensão. Agora, o quanto que é a grande questão.
até é difícil medir. Um outro momento aí a gente pode fazer um outro vídeo para abordar esse assunto aí que eu gosto bastante. No meu doutorado, eu trabalhei bastante com tensão residual, então é uma coisa assim enigmática essa questão tensão residual, mas é uma área muito, muito, muito legal, muito promissora, vale muitos estudos aí, eu já muito tempo que eu faço estudo nessa área, então é bem interessante. Então a gente precisa tomar um certo cuidado, que essas tensões, elas podem o quê? Gerar, impactar, levar à distorção. A distorção, olha só que interessante, é o melhor dos mundos, gente. Eu sempre falo o seguinte, se você puder soldar e deixar o material empenar, deformar, distorcer, é o melhor dos mundos, porque quando ele faz isso, ele alivia a tensão. Porém, a gente tem um problema na engenharia. O que é? Dimensional. Então, o material não pode se deformar livremente, porque ele precisa atender um dimensional. Então, isso é um problema. Então, requer o quê? Requer um pouco de cuidado da pessoa em fazer o quê? Controlar isso aí. Aí, uma das maneiras que a gente pode controlar o quê? Fazendo tratamento de reconhecimento, que é o tratamento de alívio de tensão. Então, você aquece o material e resfria, aquece o material, mantém em certa temperatura, depois resfria. Ou pode ser também mecânico, né? Vibração, martelamento, são umas técnicas que a gente utiliza também para fazer alívio de tensão. E quando a gente faz o projeto, uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado, que eu sempre falo o seguinte, procurar obter junta ou preparar junta que você vai botar o mínimo possível de calor. Lembra? O ciclo térmico de aquecer e esfriar geram deformações do material que podem gerar tensões residuais no material. Então, qual que é a grande questão? Você preparar junta que você deposita o quê? O mínimo possível de calor, de metal depositado. Então, quanto mais aberto, mais metal depositado. Quanto menor a quantidade. Aí você também tem que ver a penetração, a questão da penetração. Outra é o quê? Reduzir o número de passes. O mínimo possível. Em vez de você fazer a solda com 5 passos, faz com 3. Que é muito melhor. Então, isso ajuda bastante. Outra questão também que a gente precisa também é procurar utilizar chanfros onde você pode ter um balanceamento da solda. Desde que você tenha acesso do outro lado, logicamente. Né? Tem equipamento está fechado, ainda mais na manutenção, né? Você não tem acesso do outro lado. Então, é meio complexo. Mas se você tiver, faz em V, duplo V. Aliás, duplo V ou em X, porque você balanceia a solda, faz interna e externa. Isso é muito interessante com relação ao quê? Às tensões residuais. Outro também é utilizar processos que você gera um menor aporte térmico, menor calor introduzido. Então, não sei se vou dar uma... Eu sempre falo isso na minha disciplina que eu dou, eu falo o seguinte, quando você utiliza o arco submerso para algumas aplicações, apesar de você ter um aquecimento muito alto, mas por você manter o material aquecido há mais tempo, naquela região da solda ali, isso pode ser um alívio de tensão. E aí depende da situação, mas você pode utilizar um processo com alto aporte térmico, nesse caso aí, e aí precisa bota um parênteses, tá? Então, muitas vezes a gente utiliza o arco submerso para poder diminuir a atividade de alívio de tensão. Porque a solda aquece mais, aí depende do material, logicamente, você mantém o material mais aquecido muito mais tempo, e isso faz com que você faça um alívio de tensão do próprio material. Então, isso aí é muito comum também. E o outro é proceder o quê? Procedimento de alívio de tensão, fazer um tratamento de reconhecimento. E aí, para cada material tem sua temperatura e o tempo também, e isso daí está relacionado também com a espessura do material, e aí você determina isso aí, você consegue fazer esse controle de deformação, de distorção e controle das tensões residuais. Então, tomem muito cuidado com a tensão residual. Ela pode comprometer o desempenho do seu componente aí. E as pessoas, muitas vezes, soldam, não tem pré-aquecimento, não tem pós-aquecimento, não tem alívio de tensão, não tem nada. E aí,
lá na frente o material trinca, e aí você não sabe o que trincou. E aí a trinca pode ser o quê? Tensões residuais que o material tinha, e aí, durante a aplicação do material, pode vir a falhar. Então, aqui é a soldagem de manutenção experts, mais uma vez com esse vídeo aí. Caso tenha alguma dúvida, pode colocar aí no vídeo aí a sua dúvida, e a gente, no momento adequado, a gente responde ela, te ajudando aí, esclarecendo, justamente para diminuir a quantidade de falhas em soldas executadas na manutenção. Então, fica aqui meu forte abraço, até um próximo vídeo.